O Jordan Hohenfeld manda aqui, salve, salve família. Jordan Hohenfeld aqui. Skylab, todo dia a partir das 8 horas, várias travestis se encontram na esquina da minha rua. Sempre. Tava demorando. Tava demorando, cara. Tava tão bom. Sempre passo em meu Cooper diário e elas gritam pra mim, vai Tarzan! E eu, todo cheio de mim, sorrio e aceno pra elas. Chupa, Skylab. Quis fazer inveja aí. Tá sacaneando aí. Você sabe o que acontece? Eu tenho evitado falar dos travestis, porque eu até estava conversando até isso com o Rafinha também. Porque, para mim, o que me move em relação ao travesti são dois eixos, entendeu? Um é o eixo político e o outro é o eixo do desejo, né? O eixo político é o seguinte, é um pessoal extremamente criminalizado, né? E é bom que lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo tenha, né? E quantas pessoas, e quantos trans foram eleitos nessas últimas eleições. Aliás, foi muito curioso, essas eleições de 2018, apesar da vitória do Bolsonaro, o que teve de representantes do movimento negro e do movimento trans foi impressionante. Está fora do que aconteceu nas eleições anteriores. Houve uma renovação, né? Houve. Então, a eleição de 2018 foi muito importante nesse Por isso sentido. que eles querem mudar agora, né? Então, para mim, eu sempre vou defender os trans nesse aspecto, com um absoluto respeito por eles. E tem uma outra dimensão, que é a dimensão do desejo. Eu sinto prazer, eu gosto de trans, eu acho bonito. Eu acho bonito um trans, sabe? Eu já falei que eu gosto de ver pau. Eu acho muito bonito o pau, né? Eu acho bonito o pau. Então você vê um corpo feminino com um tremendo de um pau, aí ele ri porque ele acha engraçado. E é isso que eu quero tirar. Eu quero fugir dessa porra, entendeu, cara? Porque quando eu falei pela primeira vez isso no Jô Soares, aí todo mundo morreu de rir, achou uma graça. E eu quero fugir. E eu quero fugir dessa jocosidade que você tá. Mas isso desde a época do Jô. Foi isso. Desde a época do Jô. Existe esse negócio. Não Danilo Gentili? Evidente que vão perguntar. Entendeu? Mas, no fundo, essa jocosidade tem um elemento de preconceito nessa história. Entendeu? Eu travesti como um personagem absolutamente como igual a mim. Entendeu? Né? Por que eu não posso sentir prazer por um travesti? Né? Essa que é a questão. O título Lulismo Selvagem era isso que... isso daí é porque você usa de base todos esses textos, todas esses filósofos, tudo isso aí, todo esse material tu usa para defender um ponto de vista do mundo pelos olhos de um cara que acredita muito no ideal que o Lula defende, é isso? Veja bem, tomar muito cuidado, porque quando eu falo lulismo selvagem, eu não estou falando do lulismo clássico. Tá me entendendo? Porque se você for no PT, nos principais nomes do PT, talvez eles passem uma visão do Lula e do PT que talvez não coadune com a visão que eu coloco ali. Por exemplo, eu já coloco uma passagem que é um dos focos importantes desse livro e que talvez o PT não valorize tanto. São os movimentos de rua de 2013. Aqueles movimentos de rua de 2013 eu participei intensamente. E eu era ligado ao PT. Igual a mim, várias pessoas eram ligadas ao PT. Agora, toma cuidado que muitas pessoas hoje do PT veem naquele movimento de rua de 2013 o ovo da serpente que viria a gerar tudo isso. O fim deles no poder. Bolsonaro, esse pessoal, né, verde e amarelo, né, ali estaria, para muita gente do PT, estaria ali o ovo da serpente. Eu acho que essa é uma visão muito reducionista, não é? E eu posso te falar por mim, que vivi lá no Rio de Janeiro, e foi uma coisa extremamente intensa, entendeu? Bom, quanto ao lance da Dilma, eu tenho eu penso um pouquinho aqui se o que aconteceu no governo dela, será que não foi um desdobramento
das políticas que vieram do governo Lula, que assim, houveram políticas, várias políticas ali sei lá, de crédito, fomentar coisas e tal, que acabaram explodindo no colo da Dilma. Não sei nem se ela tinha culpa dessas paradas todas. A Dilma era completamente Não, incompetente. a Dilma foi sabotada pelo mercado, foi sabotada mesmo. Porra, eu vi a Globo, eu vi aquele cara que saiu da Globo, o William Wacker. William Wacker. Enfim, foi ótimo que pegaram ele mostrando todo o racismo dele, né? Evidente. Cara, eu vi o programa que ele o painel lá, painel da Globo, cara, era semanal, chamava as figuras certas ali para, sabe, era uma política de sabotagem mesmo, para acabar com o governo Dilma. Isso é um processo gradativo, cara, entendeu? Mas é que eles estão fazendo a mesma coisa também com o Bolsonaro. Isso Com que a certeza. mídia faz, né? Com Quando certeza. eles não têm o que eles querem, Com eles certeza, tentam com destruir, certeza. né? E o Bolsonaro não vai aguentar. Mas o fato é que o Bolsonaro e a Dilma, eu acho que eles eram líderes não capazes de fazer a missão que eles tinham pra eles, sabe? Tipo, ser presidente dessa porra toda, você tem que ser muito foda, mano. Há uma diferença, o Monark, que é o seguinte. A Dilma vinha de um partido que é hegemônico, um partido hegemônico, um partido de dimensão nacional. O partido do Bolsonaro, ele nem tem partido. Nem bom. partido tem, cara. Bom, é verdade. Tem nada. É que a Dilma é tão cabeça dura que eu acho que ele nem deve ter ouvido o partido, né? Eu acho. Entendeu? Eu acho a Dilma espetacular, cara. Eu acho a Dilma no Ministério da Energia, né? Que ela foi ministra da Energia no governo, no segundo mandato do governo Lula, né? A Dilma, cara, foi uma sabotagem, foi uma sacanagem que fizeram, foi um bullying que fizeram com ela diariamente, sabe? Foi uma grande sacanagem. Agora o PT vai retornar, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque está ficando claro para as pessoas o que foi feito em 2016 é isso que eu quero sublinhar, com a anuência do STF. Que o STF se arrependeu, através do Gilmar Mendes, eles mesmos falaram. Então, claro que o Lava Jato era um projeto de desmanche. No primeiro momento, quando todo mundo Lava Jato vai falar, isso é um projeto de desmanche, de esvaziamento das empresas. Estava claro, estava muito claro isso para as pessoas, para mim e para muita gente. Porque foi e o Gilmar Mendes confirma. Mas a Lava Jato isso. não poderia ter tido um papel de realmente fazer o trabalho que a polícia tem que fazer, de ver quem está fazendo mutreta e correr atrás? Não, aquilo ali, cara, quantas pessoas ficaram desempregadas, você quer fazer, tudo bem, uma limpeza, tudo bem, mas você não pode acabar com a empresa. Aquilo ali foi um desmanche. Acabar com a empresa não é algo que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Outro país. Tudo bem, acabar com a empresa é um erro. Tem que prender os cabeças. Cara, né? houve um desmanche da economia. Ali estava o início da grande crise que nós estamos vivendo até hoje e que vai continuar crescendo. Foi a partir da Lava Jato. Um processo de desmanche, entendeu? Então, a entrevista meio fácil, virou uma né? coisa meio Preguiçosa. preguiçosa, de maconheiro. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Tô brincando. Tá me entendendo o que eu quero dizer? E ficou uma coisa preguiçosa. Então, cara, Matador de Passarinho, no Canal Brasil, quando criamos o Matador de Passarinho, a minha ideia não era fazer entrevista. Nunca foi. Eu acho que as entrevistas do Matador de Passarinho foram excelentes. Eu me orgulho muito. Mas a ideia original não era fazer entrevista. Aí, quando fomos discutir com o diretor da emissora, caiu entrevista.
Entrevista. O que é? Não adianta. A entrevista é a panaceia da mídia, entendeu, cara? É lá, Bial, é uma entrevista o tempo todo, sacou, cara? É conversa, bate-papo, Sim. é isso. O Bial também gosta de falar, conversa conversa. com o Bial, a conversa virou a panaceia da conversa, entendeu, cara? E as pessoas, com isso, perdem o processo de estudo, de análise, de procurar entender sozinho. Por que tem que ter conversa? Por quê? Sabe? Virou uma panaceia essa conversa. A podcast é espetacular, mas assim, a gente está explorando pouco. Também acho. A gente está formato, explorando pouco esse formato. Mas aí eu não sei se a gente precisa chamar de podcast, né? Eu acho que a gente está atribuindo a podcast o que é uma coisa diferente. É a democratização dos programas. Porque antes, quem fazia um programa era só a TV. Televisão. Mas agora não. Agora, tipo, qualquer um, a gente, dois gordinhos, consegue fazer um programa. E agora... Dois gordinhos. E agora eu acho que a internet percebeu que, tipo, mano, vamos inventar programas. O programa que tá dando certo agora é um programa tipo esse aqui, podcast. Mas eu acho que a gente tá vivendo não a revolução do podcast, mas a revolução da programação do conteúdo. E muitas pessoas devem perguntar para você, mas porque podem não entender como é que esse programa pode ter tanta gente, né? Mas tem. O fato é que tem, né? O fato é que tem. Eu acho que se tem esse público, vocês têm uma parcela de responsabilidade nisso. Ó, acho que o grande... Eu lembro que uma das conversas, na conversa passada, um dos grandes tópicos que foi lembrado pela galera durante muito tempo foi a questão do programa jornalístico sério. Inclusive a gente zoou no Twitter, né? Eu vi que teve, não fui eu? Mas o programa jornalístico, eu me lembro que eu falei na época, o programa jornalístico não precisa ser necessariamente um programa sério, entendeu? E eu falo isso. Quando a Elza Soares confirmou a presença dela num programa Matador de Passarinho, a primeira coisa que eu fiz, eu não delegava pesquisa para a equipe de produção. Porque isso os programas de televisão fazem direto, né? Aí a equipe de produção faz a pesquisa e dá tudo mastigadinho para o apresentador. O apresentador não vive a experiência, a vivência da obra do convidado. Ele vai falar assim, superficialmente, está tudo escrito ali, o meu grupo pesquisou e tal. Primeira coisa que eu fiz quando eu soube que a Elza Soares vinha ao programa Matador de Passarinho foi pesquisar a discografia dela. Lógico que eu tinha tempo para isso. Eu fui ouvir a discografia dela. Eu fui pesquisar a discografia dela. E descobri um disco espetacular, que é Elza, Miltinho e Samba. Que é um disco espetacular, que era a Elza Soares cantando com o Miltinho. Sabe o Miltinho? Eu não sei se vocês já ouviram o Miltinho. Não, Miltinho é um cara, é um não sambista da década de 60, 70, mais 60, que tinha um balanço espetacular. E a Elza cantava pra caralho, né? Cara, e só clássicos do samba. Cara, você ouve aquele disco, você fica maravilhado. Cara, se eu não tivesse recebido a Elza no meu programa, eu não teria tido a oportunidade de pesquisar e não teria a oportunidade de descobrir essa joia rara da música popular brasileira. Mas eu discordo um pouco de vocês dois aí. Como assim? Eu não acho que o sentimento anti-PT se esvaiu tanto assim. Não, mas não é nem isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que agora há um sentimento anti-Bolsonaro também. Ah, sim, com certeza. Eu acho que agora a gente tem os dois. Não, porque tá muito claro para você. Se ficar no segundo turno Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Eu anulo. Ah, você anula? Anulo. Aí eu falo assim, mano, eu vivo numa piada, não é num país. Tudo bem, você anula. Tá certo. Na última, entre o Lula e o Haddad, você fez o quê? Não, entre Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro e Haddad. Eu votei no Bolsonaro. Já há uma mudança. Tá Já. entendendo com a mudança? Não, mas aí houve uma mudança em 2 semanas, né? Sei lá. Essa mudança, agora veja bem, essa mudança que ocorreu em você, imagina a proporção dela para uma população do país. Sim, entendeu? sim. Então, eu não acho que vai se repetir o fenômeno Bolsonaro. Bom, com o Haddad, com o Lula muito mesmo, porque o Lula é muito mais forte, né, do que o Haddad. Com certeza. Então, o que eu acho, posso queimar minha língua, se ele conseguir disputar as eleições,
Esse é o primeiro aspecto. Se ele conseguir disputar as eleições, né, eu acho que essa é uma grande oportunidade para o senhor Ciro Gomes ser o representante da terceira via, entendeu? E eu gostaria muito, gostaria do fundo do meu coração que o segundo turno, se o Lula não liquidar com o primeiro turno, se tiver segundo turno, eu clamo, né, e vou torcer para que o Lula dispute o segundo turno com o Ciro Gomes. Vai ser maravilhoso isso. O país só vai ganhar com isso. E elimina a parte ruim, a parte que tem que ser eliminada mesmo, entendeu? Então, a minha grande expectativa, e evidentemente que no segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, é óbvio. Eu voto no Ciro Gomes. Não, você pode votar no Ciro Gomes, mas quem vai ganhar as eleições vai ser o Lula, óbvio. Você pode votar em quem você quiser. Não, viu? Você vota em quem você quiser. Você quer comparar a dimensão nacional do Lula com o Ciro Gomes, cara? O Nordeste todo, cara. Deus me livre, mas o Lula cara. tem uma Sabe, carga negativa que o Não, Ciro a não carga tem, negativa é entre o pessoalzinho de São Paulo lá e a Nordeste todo é Lula, cara. Veja bem, então eu torço do fundo do meu coração para que o Ciro Gomes seja o representante dessa terceira via e que vá para o segundo turno disputar com o Lula. E aí vai ser uma vitória linda do Lula e o Brasil só vai ganhar com isso, porque vai ser um segundo turno de ideias, de debate, com o Ciro de um lado e o Lula do outro. Essa é o que eu estou rezando e estou torcendo para isso. Que o Ciro seja o representante da terceira via. Não vai ganhar nunca do Lula. Nunca. Mas eu faço questão que ele seja o representante da terceira via. Caralho, isso daí fechou com Previsões, chave de né? ouro.